A paz do Senhor, minha irmã. A A paz. paz do Senhor, tudo bem? Tá dando certo? Tudo certo? Deixa eu ver aqui. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Paz do Senhor, minha irmã. Paz do Senhor. Quanto tempo, que saudades. Pois é, né? Quanto tempo, né? Verdade, viu? Me diga, quer que eu coloque o fone? Oi, então, eu Ou tô com não meu precisa? fone, eu tô te escutando um pouco baixinho, mas dá para escutar. Você tá me escutando bem? Tô te escutando bem. Ah, então, Eu já acho tenho que eu vou mais... tirar meu fone. Eu vou A tirar o minha meu aqui voz é porque baixa, né? tá baixo. E agora? Fala aí. Ah, deu para ouvir. Agora melhor, né? Ai. Eu acho que estava melhor com fone. Para você me ouvir? Com fone. Agora deu para ouvir. É, porque eu estava te ouvindo muito baixinho, minha amada. Agora eu tô te ouvindo bem, Ah, então tá ótimo. né? Prazer ter você aqui na nossa live de hoje. Muito bom, tá? Um prazer imenso, né? Ter a sua participação aqui conosco, não é verdade? Obrigada, o prazer é todo meu. Isso aí, o pessoal tá entrando, né? A Sandra, E né? Sandes entrou. A paz do Senhor, Sandra. Beijo no seu coração, né? O pessoal tá entrando aí, graças a Deus, né? Rose, né? Rose também entrou aí. Boa noite. A paz do Senhor para todos aí. boa noite, gente. Minha amada, E- né? A nossa live de hoje tem como tema, né? Importante, achei bem importante, né? Que é a importância de congregar, né? Achei assim bem propício, né? Nessa época que a gente está vivendo, né? A importância de congregar, não é verdade? Verdade. Muito bom esse tema, viu? Maravilhoso. Ele veio bem assim ao encontro das necessidades dos dias atuais. Sabemos que nem todos estão congregando, né? Dentro do templo e como fazer. Então, eu acredito que vamos aprender muito nessa noite. Vai ser um bate-papo assim bem gostoso, né? Dentro da palavra de Verdade. Deus, não é verdade? Vai ser bem assim um tempinho assim de live bem aproveitoso. Na verdade, Edileide, a paz do Senhor, Edileide, Deus te abençoe, minha amada. Então, É, missionária Solange, né? Hoje a missionária Solange Calixto está conosco, né? E o nosso tema é a importância de congregar. Congregar, né? Reunir, agregar, né? Juntar, né? Esse vamos dizer assim, que é o nosso tema, não é verdade? De congregar, reunir, agregar e juntar. Amém? amém. Isso mesmo. É agrupar, permanecer junto, né? O que significa a palavra congregar. É uma convocação de pessoas reunidas, né, em um mesmo espaço, em um mesmo lugar, com um propósito. Nós cristãos, né, é ir à casa de Deus, nós congregamos, nós nos reunimos em um local para adorarmos ao Senhor, para buscarmos ao Senhor, para aprender a palavra do Senhor. E eu estive buscando aqui alguns versículos. Eu achei assim o tema bem propício mesmo, porque eu havia até feito uma chamada ali no Facebook e falando para as pessoas que a palavra do Senhor, ela é uma espada de dois gumes, né? Ela tanto vai para lá, para o outro, como ela também vem para cá. E quando ela vem para o meu lado, eu também
aprendo, restauro, né? Alguma coisa que está ali em mim acaba, né? Que estava até escondidinha, acaba, né? Saindo lá daquele baú e a gente acaba, né? Até trazendo à tona isso. E é muito bom a gente poder aprender, poder crescer, ter experiências, né? Com o Senhor, com os irmãos, que essa palavra congregar tem esse significado muito grande de reunir. Reunir o quê? Pessoas, né? Reunir pessoas com um único propósito, né? Verdade, né? Sim, E esse propósito, né, missionária, é estarmos reunidos no nome de Jesus, para a nossa edificação mútua, né? Nós estamos falando de estar no lugar, né, reunidos para edificação nossa, né, mútuo, né? E é muito gostoso, porque hoje nós estamos o quê? Nos reunindo em casa, né? Estamos adorando em é verdade. casa, porque nós somos igreja, né? No templo e fora do templo, não é verdade? Mas a gente tem sentido assim muita saudade, né, dos irmãos, de abraçar, Verdade. beijar, não é verdade? Aquela coisa gostosa, né? A gente sente falta disso, né, Solange? Verdade, sentimos muita falta, mas tem uma coisa que eu acho que é positiva para nós. Hoje, em 2021, nós temos, né? 2020, nós temos a internet. Ela nos faz com que nós nos ajuntemos com um propósito. Então eu vejo a internet que também ela faz esse agrupamento de pessoas, essa reunião de pessoas com um propósito, que é congregar, que é adorar, que é aprender, que é não se distanciar da palavra do Senhor. Muito embora sentimos falta do abraço, do afago, de estar junto, de estar, né, ter mais essa coisa íntima, mas a internet ela nos proporciona isso, pastora. Eu vejo que ela é um ponto a nosso favor nos dias de hoje, né? E eu vi aqui a outra pastora, a, uma delas, que agora eu não lembro o nome, falando a respeito de hoje nós temos isso e quando nos reunimos para adorar o Senhor, mesmo estando em casa, a gente se prepara, né? A gente se ajeita, toma um banho, põe passamos um perfume para se reunir, para dar esse abraço gostoso. Eu não estou abraçando você nesse momento, mas Jesus ele está aqui do meu lado. Glória a Deus. Né? Ele está aqui do meu lado e eu posso abraçá-lo, eu posso sentir o Espírito Santo aqui do meu lado, eu posso, e através disso eu posso sentir o outro, porque o que é a igreja? A igreja, elas são pessoas, né? São as pessoas que aceitaram a Jesus, que renunciaram ao mundo e que se reuniram para fazer esse ajuntamento e cada uma de nós fazemos parte de um membro dessa igreja. Então, quando nós estamos juntos, nós estamos, é palpável, nós estamos sentindo, mas quando nós estamos num momento como agora, distante, estou olhando para você e me vem à memória os momentos que nós passamos juntas, os momentos alegres, momento, né, em que eu te cumprimentei, que eu te abracei. Então, isso é muito gostoso e é o que a internet nos proporciona nos dias de hoje. Eu ouvi aqui o Salmo 50 e o capítulo 5. Diz assim, olha, Salmo 50, capítulo 5. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto de sacrifício. Congregai os meus santos, o salmista falando. Congregai, ajuntai os meus santos. Aqueles que fizeram um concerto de sacrifício. Aí eu fui procurar saber a palavra sacrifício, o seu significado. Pessoa ou coisa sacrificada. Aí nós temos o exemplo lá atrás de Isaac, quando foi oferecido por Abraão. E nós temos aqui Jesus, que foi oferecido por nós.
não é? Então, nós nos reunimos, nós nos ajuntamos, né, através desse sacrifício que foi feito lá na cruz, para que nós pudéssemos, a importância de estar congregando, de estar junto, de poder estar ali presente, adorando, é uma coisa muito grande mesmo. Posso continuar? Pode sim. Então, o salmista ainda, no Salmo 106 e no versículo 47, ele diz: Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que louvemos o teu nome santo e nos gloriemos no teu louvor. Olha que coisa linda, que salmo lindo. Eu estive lá vasculhando, né, a Bíblia para entrarmos aqui dentro a importância de congregar, e aqui o salmista falando: salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, que nós possamos ter força para poder estar junto com os nossos irmãos, porque não é fácil o dia a dia, nós sabemos disso. Congregar não é fácil. Congregar está todos os dias que uma determinada igreja tem os seus cultos, né, semanais. A pessoa estar dentro da igreja, fazer parte do templo, né, estar dentro do templo, fazer parte, estar reunido com os irmãos, nós sabemos que não é fácil. Porque uma coisa é eu ir de vez em quando, não sem compromisso nenhum. E a outra coisa é eu fazer parte da história daquele local. É estar ali. Eu sempre costumo dizer o seguinte para todos os irmãos que eu evangelizo: você precisa congregar. Fato. Você precisa ter um pastor, Verdade. Alguém que responda por você. Porque você tem um endereço. Quando você vai fazer qualquer negócio nesse mundo, te perguntam: qual é o seu endereço? Verdade. Há quantos anos você mora nesse local? Dependendo do que se faz aqui dentro dessa sociedade que vivemos, se a pessoa tem menos de 5 anos de moradia, ela não consegue finalizar o objetivo dela. Então, é necessário ter um endereço fixo, é necessário ter alguém que responda. E ainda mais, quando vamos fazer algo assim, além do endereço, a pessoa pergunta: você tem alguém que você pode indicar, que pode responder por você? Tem um telefone de uma pessoa, né, que pode dar o aval por você? Então, essa pessoa eu vejo como pastor da igreja. É verdade. O pastor, o anjo da igreja. Ele é o responsável por nós, né? Por o nosso crescimento. Aí nós vamos ver mais um pouquinho aqui na frente o que é esse congregar, o que é estar junto. É muito lindo, é muito gostoso. Né? Diga. Você está falando aí, né? Eu até anotei alguma coisa aqui, né, para não esquecer, para me falar, né, sobre a importância, né, de congregar, de estar na igreja, porque é assim, né? Um crente sem igreja é como uma criança sem família, né? É um soldado sem exército, um jogador sem equipe, uma brasa, né, sem braseiro, né? E um estudante sem escola, um marinheiro sem navio e uma ovelha sem rebanho. Por quê? Se você não congrega em determinado lugar, você está assim, uma ovelha, mas você está sozinha. Você está sozinha e você não tem um pastor para te orientar, como você bem explicou aí, não é verdade? Né? Então você fica uma ovelha assim, meio que perdida, né? Então é como uma criança que não tem família, um soldado sem exército, um marinheiro sem navio, não é verdade? Então, quer dizer, é importante, entendeu? Eu vi aqui também o propósito desse ajuntamento, dentro do que você está falando, pastora. O propósito, qual o propósito desse ajuntamento de pessoas? Servir e levar a mensagem. Esse é o propósito. O Senhor nos salvou, nos libertou, nos colocou, né, nos deu a oportunidade de estar dentro do templo, nos reunindo
com outras pessoas com um propósito de servi-lo e de levar a mensagem das boas novas a outras pessoas. E dentro, né, dessa organização, vamos colocar assim, tem um objetivo, que é animar. Eu animo o meu irmão. Isso. A Isaías, se eu não me engano, diz: um ao outro ajudou. E chegou um terceiro que falou: esforcem, né? Vamos ter força, vamos se levantar. Então, eu animo o outro enquanto eu recebo essa animação através da palavra do Senhor que é ministrada a cada dia. A instrução, instruir, né? Tem o objetivo de instruir, de ensinar. Eu estava vendo instruir é quando você chega e instrui, olha, você vai fazer assim, 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 assim. E ensinar é quando você chega para a pessoa e fala, olha, eu vou te ensinar a você fazer. Você deixa a pessoa ali, você vai e faz, fala. Você aprendeu a fazer? É assim que faz. E é isso que a gente vê dentro do templo. Esse ensinamento nos é dado através dos cultos de ensinamento, de escola bíblica, né? Através de palestras. Nós vemos esse ensinamento. É levar as pessoas a estarem em comunhão com Deus. É isso que é a importância de congregar. A pessoa ela é levada a estar em comunhão com Deus. Nós temos um lugar apropriado para isso, que é onde? O templo. Né? As quatro paredes, a tenda, tem as pessoas que fazem células, as reuniões nas casas, os cultos domésticos, é um lugar apropriado para isso, né? Para nós recebermos esse ensinamento, essa instrução de como nós devemos, né, nos colocarmos diante da presença do Senhor. Glória a Deus. Tem mais uma perguntinha aí? Senão eu vou seguindo aqui. Não, pode seguir. Pode seguir aí. Olha, lá em Hebreus 10, 25, eu achei aqui esse versículo aqui maravilhoso, que nos traz uma alerta muito grande. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, falando um com o outro, né? Falando, não, você vai continuar, fica firme, é isso a palavra de admoestar, um dando força pro outro, um pegando no braço do outro, falando, não, vem aqui que se você não tá podendo, eu vou te carregar, um desse lado, o outro, e alguém lá na frente vai falar para mim, esforça, vocês três, tem bom ânimo, né? Uns aos outros, e tanto mais quando vides que vai se aproximando aquele dia. Que dia é esse? É o dia de hoje que nós estamos vivendo. É o dia de amanhã que ainda está por vir, porque, infelizmente, para algumas pessoas, parece que está passando essa pandemia e que quando ela acabar vai tudo voltar ao mar de rosas. Só que a palavra de Deus nos diz que não, que nós estamos chegando ao dia. Que dia é esse? Da volta de Jesus. Que dias maus ainda virão. E que nós precisamos estar unidos com os nossos irmãos. Não ficar, né, como diz aqui, deixar a congregação. Hoje eu estou congregando com o João, amanhã eu estou com a Maria, depois eu estou com o José, e depois eu estou com o João de novo, e aí encontrei o Severino, e aí, onde você congrega? É que eu gosto daquele. Eu me sinto bem ali. Não, e não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que nós sejamos o endereço certo, que nós congreguemos, que nós tenhamos alguém que se responsabilize por nós naquele dia, quando chegar aquele dia. E aí a gente consegue observar que o propósito dessa leitura nos ensina que deve haver uma preparação. E quando eu li essa palavra preparação, eu me lembrei lá das virgens prudentes, né? Isso. E as imprudentes, né? Porque eram 10.
As 10 tinham um propósito, as 10 tinham um objetivo, as 10 estavam indo no mesmo caminho, mas num determinado momento o noivo tardou e 5 delas resolveram dormir, resolveram, né, esfriar. E é bem assim que eu vejo essa questão do não congregar. Quando nós, eu até anotei aqui o exemplo da brasa. A brasa, quando ela tá lá no fogo, ela tá quente, ela tá viva, ela tá, né? Mas quando ela sai, ela vai se apagando e se esfriando. E é bem assim, cada um de nós se saímos, né, da presença do Senhor. A gente vai se apagando, vai se esfriando. A gente encontra muitas pessoas assim. Ah, não tenho mais força para congregar, irmão, não tenho força para ir para a igreja, porque foi olhando para as coisas desse mundo, olhando para as situações, para a pessoa, deixou de olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro, e começou a olhar para as coisas desse mundo, situações que vai acontecendo, sim, infelizmente, né? Nós estamos com pessoas e acontece porque, olha, nem um dedinho da minha mão é igual ao outro. Então, as pessoas, elas são diferentes uma da outra, né? E aí, o que acontece, nós vamos olhando para essas coisas, e quando nós olhamos para essas coisas, aí esse amor vai se esfriando. E a palavra ainda nos diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. E quando nós, né, paramos de ouvir a palavra de Deus, a nossa fé, ela vai diminuindo, ela vai esfriando. Essa fé, ela vai se apagando. E aí ela, né, fica ali, um tiçãozinho, sem nada. Se tiver fumaça, ainda tem fogo. Mas e se não tiver mais fumaça? Aí não vai ter fogo algum, né? Então nós precisamos nos dar. A palavra nos ensina nós a orar. Se não sabemos orar, pedir ao Senhor que nos ensine a orar. Então eu acredito que há momentos na nossa vida, eu já passei um bocado de coisa, né? Mais de 30 anos dentro da igreja, já vivenciei várias coisas, e eu digo isso por experiência própria. Nós precisamos orar e falar: Senhor, me ensina a orar. Me ensina, acrescenta a minha fé. Me dá estratégia, como que eu vou vencer essa situação que se levantou agora de uma maneira que me impede de congregar. E eu preciso estar congregando, eu preciso estar junto com meu irmão, eu preciso participar do pão, eu preciso participar da ceia do Senhor, do corpo do Senhor, eu preciso desse abraço, eu preciso dessa coisa gostosa, né? Eu preciso estar junto com o meu irmão. É gostoso chegar e falar: conta a benção, irmão. E aí a gente começa nele a contar. Então, não deixamos, irmão, não deixa a sua congregação. Fica lá. Tenha endereço fixo, porque é muito importante nós estarmos na presença do Senhor da maneira como Ele quer. Ah, se for para fazer a nossa vontade, infelizmente, essa carne aqui, ela é terrível, né? É verdade. Diga. E como você tem falado, né, nós temos que olhar para Jesus. Por quê? Porque ele é o autor e consumador da nossa fé. É para Jesus. A gente não pode olhar para a esquerda nem para a direita, nós temos que olhar para o alto, né? Que é de lá que vem, né, o nosso socorro, é de lá que vem a nossa salvação. Então, se nós focarmos, né, somente em Jesus, as outras coisas vão ser outras coisas, né? E até porque também, né, outra coisa que eu anotei aqui, né? Beijo aí no seu coração, a psicóloga tá aí vendo, a Margarete Paraíso, um beijinho no seu coração. Beijo. Né? Até porque, missionária, nós não temos que pertencer a uma igreja para ser salvo. Mas se formos salvos, nós passamos a pertencer à igreja. Por quê? Cabeça da igreja, Jesus. E nós somos o corpo. Então, quando a gente aceita Jesus, a gente já faz parte da igreja do Senhor, né? E aí... Verdade.
precisa-se realmente, como eu falei anteriormente, fazer parte, né? Eu sempre assim evangelizo e eu falo para a pessoa hoje em dia ela tem várias oportunidades de portas abertas onde ela pode ir se sentir bem, próximo da casa dela, talvez uma vizinha que já está ali, que tem aquela comunhão, é uma pessoa que pode pegar na mão e ir junto, né, caminhar, naqueles primeiros passos, né, como a criança que está ali no início com aquela papinha, né? Então precisa, né, de tudo isso, mas eu sempre falo para as pessoas, você precisa ir, eu até vou junto, algumas situações eu até vou junto com a pessoa, no A, no B, no C, é aqui. Você se sente bem, olha, pense em tudo. Tem que montar toda a estratégia. Eu vejo assim, pastora Ana, tem que se montar toda a estratégia. Não adianta eu sair aqui da minha casa. Eu gostaria muito, por exemplo, de congregar com você lá em Guarulhos, mas eu estou aqui na Zona Leste. Então, quantas vezes eu vou na sua igreja nessa distância toda? Quantas vezes eu vou estar congregando com você? Uma vez por mês? Ah, não, a missionária aqui, ó, Margarete, acabou de falar, estou ansiosa para poder voltar a cultuar na minha igreja. Na minha igreja. Então, eu gostaria, por exemplo, de poder estar indo congregar com você, mas eu tenho que ver todo o meu redor, ver toda a situação, ver a distância, ver as minhas condições. A minha condição é aqui. E eu ainda acredito na vontade divina, na Verdade. vontade soberana de Deus, aonde Ele quer nos colocar. Quando Ele nos coloca em um lugar, Ele prepara tudo. Ele prepara todas as pessoas, todas as situações. Não é que não vai ter prova, não vai ter vento, vai ter todas essas coisas. Vai ter alguém que vai olhar e falar: eu não gosto da fulana assim, eu não gosto da roupa, eu não gosto. Mas isso são detalhes, porque eu estou ali para adorar ao Senhor, para prestar uma adoração ao Senhor, e como já foi falado aqui, animar. Eu sou animada através de alguém e eu também estou ali para animar o outro, para aprender, para, né, ali poder aprender, para poder me levantar também, para ensinar o outro que, né, tudo é experiência. Nós vamos assim, a experiência que nós passamos e que eu preciso passar para que eu possa crescer, para que eu possa estar ali ensinando o outro. Então, eu preciso sim congregar, eu preciso estar naquele determinado endereço. Eu não posso sair, né, como nos diz aqui a palavra, cada um vai para um lado. Eu sou de Pedro, eu sou de João, como nos diz a palavra, né? Eu sou de Paulo, e de quem você é, Jesus pergunta, eu nem sei mais de quem eu sou. Porque quando se é de muita gente, a muita gente não é da gente. É É verdade. bem isso. E cada um também tem um papel fundamental na igreja, na congregação, né? Cada um ali foi chamado para algo, né? Para fazer algo na casa do Senhor, né? Todo mundo tem um papel assim especial nesse corpo de Cristo. Não é verdade? Uma mão precisa da outra mão, o pé precisa da casa do Senhor. E eu acredito, eu tenho certeza, É, todos têm alguma coisa para fazer para a contribuição, né, do crescimento do reino de Deus, né? Porque em 1 Coríntios 12, 27, a palavra de Deus fala, né? Ora, vós sois o corpo, né? Nós estamos falando de corpo, unidade, Cristo, cabeça da igreja, né? Ora, vós sois o corpo de Cristo e cada pessoa entre vós, individualmente, é membro desse corpo. Então, cada membro desse corpo é especial para Deus. Cada membro desse corpo tem um papel, uma função a cumprir, a fazer, né, para o reino de Deus. Porque é preciso expandir o reino de Deus aqui na Terra, né? Até para que o Senhor venha voltar e nos buscar como a sua noiva, como a sua igreja, não é verdade? Há muita gente que verdade. ainda, né, ser salvo. Há pessoas que precisam ainda ouvir esse evangelho, né, de poder,
O Evangelho de Deus é o poder, né? Então, muitas pessoas precisam ser libertas, ser salvas. E a igreja tem esse papel, né? De fazer isso, de sair, né? De sair e levar a palavra de Deus. É verdade, cada um de nós tem uma chamada, né? Uns para tocar, outros para louvar, alguém para cuidar da cantina, outro para cuidar, para recepcionar, um para ministrar, outro para a limpeza, né, do templo, manter a higienização do templo, fazer convites. Tem pessoas que têm uma facilidade muito grande de organizar eventos na igreja. Outros têm uma facilidade de evangelizar na rua. Existem pessoas que têm chamadas específicas, né, dentro da igreja. Certa feita me perguntaram qual é a chamada específica. A chamada específica, no meu modo, no meu entendimento, é aquela que a pessoa ela faz com amor, ela não precisa de muito aparato para fazer. A ideia vem assim diretamente do céu, desce, vem no coração e a pessoa consegue ali fazer. Nós vemos que a cantina da igreja, às vezes a cantina na igreja, eu vejo assim, é um departamento que a pessoa tem que ter o dom, ela tem que gostar daquilo, ela tem que ter aquele manejo, não só para fazer, como também para administrar. E quando se coloca a pessoa certa, a coisa flui, a coisa anda. A cantina fica com, né, um sabor, um cheiro e como que eu posso falar, que palavra que eu posso usar? O ajuntamento dessas pessoas, porque a cantina acaba não só uma pessoa, é de 2 ou 3 pessoas ali cuidando, acaba fazendo ali todo aquela eu esqueci aqui a palavra que eu ia usar, mas ela consegue fazer a organização de uma maneira que a cantina não só flui na parte da organização, como também na parte financeira. E essa parte financeira ajuda outros departamentos da igreja. Existem pessoas que são maravilhosas na recepção, são ótimos diaconisas, ótimos diáconos. Aí, se você coloca essa pessoa, de repente, num presbitério, e essa pessoa não consegue se dar muito bem ali, porque ela não tem chamada para aquilo, a chamada dela é ali, é recepcionar, é atender, é servir a mesa, né? Que é o que o diácono faz, né? A diaconisa é servir a mesa. Então, são chamadas específicas que cada um de nós temos dentro da igreja. No começo, Ana, quando a pessoa entra assim, vamos por nós duas. Quando você e eu entramos chorando, de alegria por estar ali, com medo do que estava por vir, mas também assim, ansiosa, querendo saber o que era. Eu me lembro que quando eu entrei na igreja, eu olhei, eu falei, nossa, tem secretaria na igreja. Aí eu quero, porque eu amo mexer com papel, eu amo, olha aqui, tá aqui meus livrinhos, eu amo, eu leio de tudo, eu gosto muito, então eu queria muito. Eu falei, nossa, e ainda cheguei a perguntar para o pastor, lá no céu tem secretaria também? Porque se Deus é organizado, se tiver, eu posso ser secretária lá no céu. E eu passei durante 12 anos da minha vida secretariando. Foi um aprendizado assim muito gostoso, sabe? Teve os seus perrengues? Teve. Mas teve aquele momento que a gente ora e a gente coloca tudo na mão do papai e fala, papai, olha, estou aqui. Eu preciso que o Senhor me ajude. E ali eu fui, sabe, aprendendo. E hoje a gente vê isso na igreja, né? A igreja, ela precisa crescer, expandir, e eu vejo que a internet, ela nos ajuda muito esse tipo de trabalho, porque a igreja, ela mesmo com essa pandemia, a igreja não está parada. A igreja, ela não está morta.
A igreja, ela está viva, ela está ativa, ela está trabalhando, ela está congregando, ela está reunida, ela está adorando, ela está evangelizando. E é esse o nosso propósito. Isso, até porque você está falando, né, de trabalhos na igreja, e tudo que a gente for fazer, né, missionário, a gente tem que fazer com amor, né? Fazer com amor, com gratidão. Que amor é esse, que gratidão é essa ao nosso Deus, né? Que enviou Jesus para morrer no nosso lugar. E o Salmo 100, missionário, ele diz, Salmo 102, ele fala, né? Servir ao Senhor com alegria, né? Apresentai-vos a Ele com canto. Então, tudo que a gente for fazer na igreja. E é muito gostoso, sim, essa vontade de estar com os irmãos. Nossa, eu estou com muita vontade, né? De ver os irmãos, de estar no templo com os irmãos, de abraçar, né? É tanto trabalho que a gente, né, tem tantos projetos ainda para fazer, em nome de Jesus, se assim permitir, esse ano, né? Com os departamentos. Então, a gente aprende na palavra de Deus que a gente tem que fazer tudo com amor. Qualquer coisa que a gente for fazer. E uma coisa também é isso. Eu preciso ir para a igreja com alegria, com amor. Tipo assim, hoje é dia de culto, eu vou me arrumar para ir para a igreja, eu vou preparar o meu coração, porque o salmista também, no Salmo 108:1, ele fala sobre isso, né? Preparado está o meu coração, ó Deus. Então, nós estamos falando sobre a importância de congregar, de estar junto, de reunir no templo também, né? Então, o dia de culto é um dia que eu tenho que me preparar. Eu tenho que acordar já louvando Verdade. o Senhor, na Bíblia, sabe? Fazer uma preparação para quando chegar a hora do culto, eu já estar com meu coração preparado para me louvar, para me orar, para me ouvir a palavra de Deus. Não é de qualquer jeito, né? É verdade. O culto, né, se começa em casa. Na verdade, né? Quando se está, como você falou, quando eu estou na minha casa me preparando, o meu culto começa ali, eu já começo, né, a estar ali preparando o coração, esse altar, esse corpo aqui, para poder estar ali prestando um culto de adoração a Deus com amor, com carinho. É como eu falei, tudo que nós fazemos com amor cresce. Verdade. As flores aparecem, o jardim fica bonito, né? Alegria, né? Formoseia o rosto. Então, quando a pessoa está alegre, né? Já olha para a pessoa e fala, nossa, como a fulana está alegre hoje, né? Como ela está feliz, né? Chegar na igreja já, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, diz o salmista, né? Então, vamos se alegrar quando entrarmos na casa do Senhor, quando estivermos ali, olhar para o nosso irmão e dar aquele abraço gostoso no nosso irmão e falar, que bom que você está aqui. É muito bom que você está aqui hoje comigo. Nós estamos vencendo uma batalha, né? E poder ajudar o outro. Porque o estar ali com toda essa alegria é olhar para o outro e sermos empáticos, né? Nós devemos ser empáticos um com o outro, se colocar no lugar do outro, e isso estimula o amor e as boas obras. Né? Porque estar na igreja, congregando, também é isso. É as obras, né? As obras também, elas aparecem através desse ajuntamento, de estar com o outro. Porque quando eu olho para o meu irmão e às vezes eu vejo que ele precisa de algo, às vezes ele não precisa de nada material, ele precisa somente de um abraço sem palavras, somente um abraço. E se eu estou ali com o meu coração leve, né, com a minha alma leve, e eu dou esse abraço, eu consigo ressuscitar esse irmão. Esse irmão, ele é renovado, ele tem forças para caminhar. Às vezes o irmão precisa de uma palavra. Né? Às vezes a gente olha para alguém e a gente até tem medo, Ana, de falar uma palavra assim, sabe, uma palavra mais dura? Aquela palavra, não vai por aí que você não vai se dar bem. A gente já fala, mas
Ah, eu não sei, eu acho que se eu falar, fulano não vai gostar. Não, mas se é com amor, se a gente chegar com amor e falar, olha, acho melhor você não ir por aí, sabe? Aí não vai ser bom para você. A gente falar e mostrar para a pessoa com amor, não impondo aquela palavra dura, mas com amor, com carinho, se colocando no lugar dele, olha, a gente consegue ganhar o mais duro coração. E é verdade também. Você está falando, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Essa preparação é fundamental, né? E chegar na igreja, né? Com aquele pensamento assim, hoje eu vou buscar o Senhor como se fosse meu último dia. Eu vou adorar o Senhor como se fosse meu último dia, né? Porque ali é momento de adoração, é o mover de Deus, ali está, né, entre nós. Sabe por quê, missionária? Muitas pessoas, às vezes, vão para a igreja e estão tristes, mesmo sendo crentes. Estão tristes, abatidas, e quando a gente, de repente, a gente nem sabe que a pessoa está assim, mas se a gente chegar e dar um abraço, sabe, aquele abraço caloroso, nossa, como é bom, como você falou, você está aqui, aquela pessoa, né, já fica feliz, já o coração, aquela tristeza Sim. fica embora, e aquela pessoa começa, poxa, os irmãos me amam, os irmãos, ou então quando a pessoa some da igreja, poxa, né, tô sentindo sua falta, né, não te vi mais na igreja, né, e você sempre mostrar essa preocupação com as pessoas também é fundamental, né? Com certeza. Como eu falei, você dá aquele abraço gostoso, sem, às vezes é só o abraço, sem uma palavra, o abraço já diz tudo. Infelizmente, nós estamos vivendo tempos em que as pessoas são feridas dentro de casa e elas acabam sendo feridas, e existem aquelas que saem, mas existem aquelas que ficam. Existem aquelas que permanecem, como eu falei lá atrás, por obediência ao Senhor, porque é Ele quem nos direciona a nossa vida, mas ela está ferida. E um abraço, não precisa palavra, um abraço. Chegar e olhar para o outro e dar aquele abraço gostoso, já apagou toda a mágoa, todo o ressentimento, a tristeza vai embora, as portas se abrem, porque quando nós estamos vivenciando uma situação de uma tempestade, a gente olha para a situação e a gente não consegue encontrar uma saída. Mas alguém que está do lado de fora, ela consegue enxergar a saída, e nós precisamos também ter essa abertura para receber esse abraço. Porque eu vejo assim, você sabe, eu não sou muito de abraçar. Eu aprendi a abraçar com o Senhor. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de abraço. Eu sou uma pessoa que não fui criada com essas carícias, né? Pelo fato de não ter família, ser criada, sou filha adotiva. Então, eu não trago esses laços de abraço, de carinho. Mas quando eu encontro alguém que me dá um abraço gostoso, eu consigo sentir que aquele abraço veio cheio de amor, cheio de, sabe, de boas intenções. E eu aprendi a dar esse abraço justamente na presença do Senhor. Tem uma irmã aqui, ela perguntou, Ana, se você vê aí, a Elisete, ela perguntou, como sei qual a minha vocação na igreja? Foi a irmã Edileide. Edileide, ela fez essa pergunta. Como você sabe, minha irmã? Tá aí uma coisa gostosa. Eu aprendi, irmã, que eu tinha vocação para abraçar no dia em que eu estava em um culto de círculo de oração das irmãs mulheres, e aí eu me levantei do joelho. Ali, passei um tempo ali, uns 40 minutos orando, e quando eu me levantei, eu olhei para as pessoas ao redor e eu olhei uma irmã, me deu uma vontade tão grande de abraçar que a minha timidez ficou para trás. Eu fui lá e, não sei, quando eu vi, eu estava abraçada com aquela irmã. E foi um abraço tão gostoso,
que eu não falei nada, eu simplesmente abracei. No começo do abraço, logo quando eu abracei, eu percebi que a irmã ficou meia dura. O corpo dela não estava correspondendo àquele abraço. Mas eu não larguei a irmã, eu continuei ali abraçada com ela. E aí eu percebi que a irmã, sabe, foi se quebrando. E daqui a pouco, uma coisa que é muito difícil, eu digo de mim, chorar. É muito difícil eu chorar. Tem irmãs que choram, né? Estão chorando, chorando, chorando. Eu sou muito difícil de chorar. Então, de repente, eu me vi chorando, abraçada com aquela irmã e não foi dito uma palavra. E ali eu falei, nossa. E eu comecei a prestar atenção se isso iria acontecer outras vezes. E eu comecei a ver que realmente, em algumas situações, acontece. Eu falei, nossa, eu tenho vocação por um abraço. O dia que alguém chegou para mim e falou, nossa, irmã Solange, que abraço gostoso que a irmã me deu. Eu estava precisando tanto desse abraço. Eu falei, meu Deus, eu tenho vocação. Mas como, irmão, você vai descobrir a sua vocação? É fazendo. É se dispondo a fazer, é estar congregando. Você já sabe a importância que tem de você estar reunida com as suas irmãs na sua igreja. Então, tudo que vier à mão para fazer, você vai fazer. É tudo. Não é isso, aquilo, aquilo. É tudo. E dentro desse tudo, as coisas vão se selecionando dentro de você. Dentro de você, você vai começar a descobrir: olha, eu tenho talento para louvar. Nossa, e não é que eu levo jeito para tocar bateria? Nossa, eu tenho jeito para cuidar da cantina, né? Para ir lá, organizar. Eu olhei, eu vi que não estava lá, as coisas não estavam lá bem organizadas, mas tem um jeito de organizar. Sabe quando a gente pega a parte prateleira de casa e começa a fazer aquela faxina e a gente coloca tudo no lugar? É bem isso. Aí você, irmã, vai descobrindo a sua vocação através de você ter se dispor a fazer e tudo. Aí essas coisas vão se selecionando. Não é aquilo que eu quero. Eu queria muito ser cantora. Ah, como eu queria ser cantora. Gente, eu queria ser cantora. Mas eu não canto nada. Eu tô boa para falar. Para cantar é um horror. Então não é o que eu quero, é o que o Senhor quer de mim. Verdade, né? É isso. É verdade. Nós temos que, E aí, você falou que predispor, né? O que vier à mão para fazer, a gente vai fazendo na casa do Senhor com amor, com dedicação, né? E aí, com o tempo, a gente vai vendo, né? E o Senhor vai nos mostrando. O Espírito Santo de Deus, ele é maravilhoso, porque o Espírito Santo de Deus é ele que vai trabalhando, né, na nossa vida, né? E é verdade. um todo. E o Espírito Santo de Deus ele vai falando conosco. E daqui a pouco a gente vê, poxa, eu tenho esse dom. Né? E o Senhor fala conosco, não é verdade? Verdade, com certeza. Gislaine, né? A nossa cantora Gislaine aí. Senhor Gislaine. Olha, a Tatá tá aqui. A Tatá é a filha da Ilza, É, da nossa irmã cantora Ilza, Tatá Moraes. É a filha mais velha da nossa irmã Ilza. Deus abençoe, Tatá, por você estar aí participando dessa live com a gente. verdade, né? E É, eu acho que depois desse tempo, né, que nós estamos, né, missionária, assim, longe do templo, sem ver os irmãos, vendo pela internet, cultuando em casa, eu acho que muita gente já vai olhar de forma diferente. Porque a gente vê muitas pessoas que, às vezes, vai pouco na igreja, ou vai uma vez no mês, já não dá tanto valor a isso. E eu vejo que muitas pessoas vão começar a dar valor a isso porque a gente está sentindo essa onda digital, né? A gente está sentindo. Então, muitas pessoas vão mudar o conceito, né? Porque tem pessoas que não valorizam muito as suas congregações, né? Ah, eu vou quando der, eu vou quando sobrar um tempo. E não é isso, né? A gente vê quando o primeiro que foi construído, né? O templo lá Salomão, né? Você vê que coisa maravilhosa quando o povo estava reunido, ele de frente para o povo, ele levanta as mãos e começa a orar, ele começa a falar, né? Que coisa maravilhosa. É a comunhão dos santos, né?
É verdade, pastor. Olha, eu acredito que muitas pessoas estão sim sentindo falta da igreja. Dentro disso, eu também pesquisei aqui o que se chama os descongregados. São aquelas pessoas que não congregam. São os descongregados. Ele simplesmente conhece tudo, conhece a palavra, conhece o poder de Deus, conhece o pastor, conhece o irmão A, o irmão B, só que ele não participa de nada. Ele não congrega, então ele é um descongregado. Ele não participa do culto aos domingos, que é o culto da família. É o culto, né, em que nós nos reunimos ali, agradecemos a Deus pela nossa família, né, por tudo que o Senhor tem nos dado, pelo cuidado dele para com a nossa família, e nós participamos dos cultos semanais, temos os cultos de ensinamento, o culto de escola bíblica, né, o culto, o nome já diz escola, para aprender. É para aprender justamente, né, a palavra do Senhor, porque nós temos aqui 66 livros recheados de muitos ensinamentos e que precisamos aprender para poder saber, para evangelizar, para poder ajudar o outro, para poder crescer a nós mesmos, né? Porque a gente está em constante crescimento. Não sair falando besteira, não sair falando qualquer coisa. Eu me lembro que também, quando eu era nova convertida, uma irmã chegou para mim e falou: Irmã Solange, você lê Bíblia? Eu falei: eu leio. Mas era assim, sabe? Eu estava nova, convertida, então eu estava lendo muito, eu estava querendo saber tudo. Eu estava com muita sede, só que aí depois parece que foi já, aquilo foi indo embora. Ela falou: irmã, não é para parar, a irmã tem que continuar, porque se a irmã um dia fosse levantar para falar alguma coisa, a sua base, a sua raiz é a Bíblia, é a palavra de Deus. Eu falei: é mesmo, né, irmã? Ela falou: porque você vai dizer, assim diz o Senhor. E quando você diz assim diz o Senhor, seja nenhuma pregação, nenhuma profecia, nenhuma revelação, é muito forte isso. Tem um poder muito grande e uma responsabilidade também. Então você precisa, a irmã precisa ler Bíblia, a irmã precisa congregar, a irmã precisa aprender. Tem uma frase que diz que aquele que não se senta para aprender não pode se levantar para ensinar. Então precisa se sentar, né, para aprender, para depois se levantar para ensinar. Eu marquei aqui uma frase que eu vi, eu achei interessante. Ovelha que vive isolada vira petisco de lobo. Ovelha que vive isolada vira petisco de lobo. E quem é o lobo? É o inimigo da nossa alma que está aí fora. Ele veio para matar, roubar e destruir. Se eu sou ovelha, eu preciso me pôr como ovelha, eu preciso congregar para eu ter um pastor que cuida de mim, e eu não quero virar petisco de lobo nenhum. E eu vejo assim, pastora, nós como mulheres, servimos ao Senhor, sim, mas aceitamos ao Senhor. E a gente tem toda uma vida, toda uma situação, a gente se casou, tem a nossa família. E o que é que a mulher quer? Eu tiro por mim, eu queria muito ter filhos. A gente quer ter filhos, quer formar uma família, né? E eu preciso, então, dar para minha família todo um amparato para que ela conheça. Agora, se eu não congrego, como que meu filho pequeno vai para congregar um dia? Ele não vai porque ele não conhece aquele ambiente, ele não está convivendo naquele ambiente, vivenciando o dia a dia daquele ambiente. E aí, como ele não está vivenciando o dia a dia, o dia que ele for, vai ser estranho para ele aquele ambiente, ele não vai querer ficar. Não é verdade? Então, eu acredito que nós precisamos sim ter essas responsabilidades. Não é só chegar e falar: é domingo, vou botar minha melhor roupa, pegar minha Bíblia, minha bolsa, me produzir e vou. Chego lá, sento, aleluia, senta, levanta a mão, a bênção apostólica e venho para minha casa. Eu só volto lá domingo que vem. E a semana?
Verdade. A fé vem pelo ouvir, como já foi dito aqui. E se vem pelo ouvir, a nossa fé, ela é uma coisinha tão miudinha, mas ela precisa ser alimentada. Nós precisamos ter o nosso alimento diário. E o nosso alimento diário é a palavra de Deus. Assim como nós precisamos tomar 2 litros de água por dia, né, para que esse corpo físico se mantenha nutrido, são 2 litros de água por dia. Quando eu não tomo, alguma parte desse corpo, ela começa a não funcionar direito. Se eu deixar de nutrir o meu corpo com algum alimento, esse corpo começa a se deteriorar. Então, mesmo assim, a nossa vida espiritual, nós precisamos alimentar a nossa alma, o nosso espírito, precisamos ter esse alimento diário. E através disso nós vamos crescendo, nós vamos se descobrindo, vamos, né, sendo útil dentro da igreja, né, dentro do templo, dentro da obra do Senhor. E o Senhor vai, através disso, selecionando um para ser missionário, outro para pastor, outro, né, para ser cantor, outro para ser ali hospitaleiro. Cada um vai ali encontrando a sua posição dentro do corpo. Glória a Deus. Para isso é necessário nós seguirmos, né, um manual. E o manual é a palavra de Deus. Sem esse manual, não funciona. Verdade, minha irmã. Esse tema, né, eu achei bem interessante, a gente, né, já está abordando ele, né, hoje aqui, né, porque também existe um outro extremo também, missionária. A gente está doido para ir para a igreja, congregar, né, fato. Mas também, esse período também, muitas pessoas nem a lives das suas igrejas estão vendo. A gente está conversando com muitas pessoas têm falado isso. E também a pessoa tem que ter cuidado nesse período agora de ficar, né, de estar só em casa, não ter uma vida devocional, uma vida de oração, porque quando começarmos a congregar, talvez essa pessoa nem tenha mais força de ir, porque já não ia muito, já não participava muito, já não dava tanta importância. Porque esse tempo de quarentena a gente tem que vigiar e orar, porque é tanta coisa para fazer, e quando vê, o dia já passou, a pessoa não leu uma Bíblia, a pessoa não orou, e aí vai só morrendo na fé, e quando chegar, né, o dia de estar todo mundo congregado, ela pode estar bem fraca, bem vazia, e não ter mais força de ir para a igreja. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? É verdade, né? Algumas igrejas estão fazendo as lives e é muito importante isso, mas independente das lives, nós como cristãos, nós devemos, né, ter isso em nós, de pegar a palavra de Deus, ler, fazer oração, porque não tem como viver sem orar, não tem como. O nosso dia a dia, são tantas coisas que acontecem, né, na nossa vida diária, nossa família, vizinho, as coisas, né, o trabalho. Eu vejo assim, eu conheço alguns enfermeiros que chegam para mim e falam: irmã, ora por mim, eu não tenho mais força para ir para a igreja. Eu não tenho mais condições. Por quê? É um trabalho diário, são 36 horas ali direta trabalhando. Quando vai para casa, tem as coisas, os seus afazeres para fazer. E o tempo para ir para a igreja? Outros não conseguem mesmo ir, porque justamente o dia da folga deles é o dia que não tem culto na igreja dele. Então ele não consegue ir. E ele vivencia tanta coisa, vai aquilo agrupando no dia a dia, que ele não tem força para se levantar. Então, o que o Senhor nos diz nessa noite? Busque força onde não tem, para que nós possamos se levantar. Diz a palavra do Senhor que o reino de Deus, ele é ganhado à força. Eu sempre bato nessa tecla desde quando aceitamos Jesus, eu e meu esposo. Por que o reino de Deus é tomado à força?
Mas ele já não, eu já não aceitei Jesus, eu já não sou salvo. Por que é tomada força? Porque eu preciso me esforçar todos os dias. Eu tenho que renunciar todos os dias. Eu tenho que renunciar a essa carne aqui e falar, eu vou orar, eu vou buscar Deus, eu vou dobrar meu joelho e vou orar.